Acompanhe agora Momento Catequético com o Cardeal Dom Paulo César Costa. Amados e amadas de Deus, nesta quarta-feira, escutemos a palavra de Deus que quer iluminar a nossa vida e formar o nosso coração de discípulos missionários. A palavra de Deus deste dia em que celebramos a festa da Transfiguração do Senhor coloca diante de nós um texto tirado do capítulo 9 do Evangelho de São Lucas, dos versículos 28 a 36. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu à montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus, eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amados e amadas de Deus, estamos celebrando a festa da Transfiguração do Senhor e o Evangelho narra a Transfiguração. Jesus que sobe a uma alta montanha e leva consigo Pedro, João e Tiago. Aí o Evangelho já mostra que é um momento importante no ministério de Jesus. Sempre nos momentos importantes, Jesus leva consigo esses 3 discípulos. A montanha é o lugar da manifestação de Deus, era assim no Antigo Testamento. E o Evangelho apresenta Jesus rezando. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. O Evangelho apresenta Jesus rezando. É típico do Evangelho de São Lucas, nos momentos centrais do seu ministério, Jesus está rezando. E enquanto está rezando, ele se transfigura, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Amados e amadas de Deus, Jesus se manifesta na sua divindade, na beleza do seu ser, na beleza daquilo que ele é, o Filho de Deus. O rosto mudou de aparência, a roupa ficou muito branca e brilhante. Jesus se manifesta na sua glória. E o Evangelho mostram agora Moisés e Elias que aparecem conversando com Jesus. E o Evangelho diz até sobre o que eles conversavam. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Amados e amadas de Deus aparecem também vestidos de glória e conversam sobre a morte de Jesus em Jerusalém, sobre o êxodo de Jesus em Jerusalém, sobre a sua morte em Jerusalém. Moisés e Elias significa as Escrituras, significa o Antigo Testamento. Moisés significa a lei, Elias, os profetas, quer dizer, é o Antigo Testamento que se cumpre em Jesus. É o Antigo Testamento que se cumpre em Jesus Cristo. Jesus é o ponto alto das Escrituras. E o Evangelho continua. Pedro e os companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. A imagem do sono. O sono indica ambiguidade, a incapacidade de estar vigilante, a incapacidade de estar acordado. E o Evangelho mostra agora Pedro que entra em cena quando vê a cena
E quando, diz o Evangelho, esses homens iam se afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. E o Evangelho diz: Pedro não sabia o que estava dizendo. Amados e amadas de Deus, fazer 3 tendas implica dizer: vamos ficar aqui, esta cena está tão bonita, vamos ficar aqui. E o Evangelho diz: ele não sabia o que estava dizendo. O Evangelho diz: ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido, escutai o que ele diz. Amados e amadas de Deus, agora é o Pai que da nuvem diz quem é Jesus. Jesus é o seu Filho amado, o escolhido, e nos manda escutá-lo. Escutai o que ele diz. Como escutar Jesus? Escutar Jesus através das Escrituras, através da sua palavra. Assim nós devemos escutar Jesus hoje. O Evangelho continua: enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Amados e amadas, Deus é a cena da transfiguração, onde Jesus se manifesta na sua beleza, se manifesta na sua divindade. É preciso manifestar a beleza de Cristo. São João Paulo II perguntava na Terço Millennium Neundi: que face de Cristo nós estamos apresentando à geração do novo milênio? Será que nós estamos apresentando uma face bonita, uma face que verdadeiramente conduz ao seguimento, uma face que verdadeiramente interpela? A transfiguração manifesta esta face bonita de Jesus, o Filho de Deus. A transfiguração mostra para nós que a Escritura se cumpre em Jesus. O Antigo Testamento se cumpre no Novo. A cena da transfiguração mostra para nós que é preciso escutar Jesus. Escutar Jesus hoje através das Escrituras. Escutar Jesus que continua a nos falar hoje. Que por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um dia muito abençoado para você.